Hoje o Brasil amanheceu com uma frase ecoando em todo lugar. Finalmente a anistia foi aprovada. Essa frase explodiu em grupos, correu em cortes, virou capa, virou grito, virou esperança para uns e revolta para outros. Só que eu preciso que você fique comigo por alguns minutos, porque o que está acontecendo é grande, sim, mas a verdade é mais complexa do que um título. E quando eu digo complexa, eu não estou tentando esfriar o assunto. Eu estou tentando te dar a peça mais valiosa que existe em política e justiça: entendimento. Por quê? Quando você entende o caminho real, você não vira refém de boato, não vira refém de torcida e não cai em armadilha narrativa. Então vamos direto ao ponto, no mesmo tom de urgência que todo mundo quer, mas com o cuidado de separar três coisas que estão sendo misturadas de propósito: o que já passou pelo Congresso, o que ainda depende de etapas formais e o que está no STF com o PGR, envolvendo Bolsonaro. E é aqui que começa a história de hoje. Quando as pessoas dizem a anistia foi aprovada, muitas vezes elas não estão falando de uma lei já valendo no país inteiro, com efeito imediato, com portão abrindo e todo mundo saindo. Elas estão falando de movimentos concretos que deram a sensação de virada. A pauta avançou, a pressão subiu, e o Congresso começou a colocar a mão de novo nesse tema. E em Brasília, quando a pauta entra no trilho, a emoção vem junto. Só que o Brasil não funciona como corrente de mensagem. O Brasil funciona por rito: projeto, comissão, plenário, Senado, sanção ou veto, sessão conjunta, derrubada de veto, promulgação. Esse é o jogo. E é por isso que dá para ter avanço real e, ao mesmo tempo, não ter anistia valendo ainda. Agora, presta atenção. O que existe de mais concreto, documentado e oficial é que a Câmara aprovou um projeto conhecido como PL da dosimetria, que mexe em critérios de pena e execução penal para os condenados pelos atos do 8 de janeiro e também pela tentativa de golpe. Esse projeto foi aprovado na Câmara em dezembro de 2025. E aí entra a segunda parte, que muita gente pula porque estraga o clima da manchete. Esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 9 de janeiro de 2026. Não foi veto parcial, não foi ajuste, foi veto total. E isso muda tudo, porque veta significa não virou lei. E agora o Congresso é que decide se derruba ou mantém o veto. Então, quando você ouve anistia aprovada, o que pode estar por trás é a seguinte leitura política: o Congresso já mostrou força para aprovar algo que reduz e reorganiza a pena. O governo vetou, e agora o veto virou a grande batalha. E quando o veto vira batalha, o assunto volta ao centro do país. E aí entra a terceira peça. Depois do veto, foi apresentado no Senado um projeto específico de anistia, o PL 3 de 2026, com ementa claramente voltada a conceder anistia para pessoas processadas ou condenadas por participação em manifestações relacionadas ao 8 de janeiro de 2023. Esse projeto foi autuado e vai à publicação com data de 2 de fevereiro de 2026. Ou seja, o tema anistia não só está vivo, como ganhou texto formal novo, e isso alimenta a sensação de que agora vai. E alimenta também o conflito, porque do outro lado existe reação dura, existe pressão de movimentos e existe o discurso do sem anistia. Mas aqui eu quero que você entenda o que está acontecendo no coração da máquina. Hoje, existem dois caminhos que estão sendo empurrados ao mesmo tempo. Primeiro caminho: derrubar o veto do PL 2602/2023, o chamado PL da dosimetria. O veto está registrado como não apreciado no Congresso, ou seja, ainda não foi votado em sessão conjunta para derrubar ou manter. Segundo caminho: votar um projeto de anistia propriamente dito, agora formalizado no Senado como PL 3/2026. E ao mesmo tempo, na Câmara, houve avanço de rito importante. Foi aprovado o regime de urgência para um projeto sobre anistia, o que acelera a tramitação e sinaliza que o tema entrou na pauta de forma mais agressiva.
Isso não é anistia valendo, mas é combustível. Então, quando alguém grita, finalmente aprovada, pode estar pegando esse pacote de sinais e transformando numa vitória final. Só que vitória final, em lei, só existe quando o texto vira lei. E hoje o que existe é projeto aprovado e vetado, veto aguardando análise, e novo projeto de anistia iniciado no Senado, além de urgência aprovada para a pauta ligada ao tema. Agora, por que isso vira explosão emocional? Porque por trás da palavra anistia, o que está sendo discutido na prática é como o Estado vai tratar os envolvidos e condenados do 8 de janeiro daqui em diante. Qual vai ser a régua de punição? E se isso vai ser lido como pacificação ou como impunidade? E quando eu digo lido, eu digo exatamente isso. Lido. Porque política é interpretação em cima de fatos. E a internet vive de colocar uma lente e chamar essa lente de realidade. Agora eu vou falar do ponto que fez o título ficar ainda mais quente. Presos políticos livres. Essa expressão é uma bomba porque ela já traz embutida uma tese de que há prisões motivadas por perseguição política e não por conduta criminal. E esse é um debate que divide o país em dois blocos que não conversam. Um bloco diz: são presos por opinião, são manifestantes, são pessoas usadas como exemplo, e isso é injustiça. Outro bloco diz: foram crimes contra o Estado Democrático de Direito, invadiram, depredaram, atacaram instituições, e não dá para chamar isso de preso político. E aí, quando aparece um projeto que mexe em pena, ou que tenta anistiar, o bloco A grita liberdade, e o bloco B grita impunidade. Só que aqui entra o que poucos dizem. Mesmo em mudanças legais, não existe botão mágico que solta todo mundo instantaneamente. Existe revisão de enquadramento, existe progressão, existe revisão de dosimetria, existe reavaliação de execução penal, existe decisão caso a caso, depende de condenação definitiva, depende do estágio processual. Então, se a sua audiência quer ouvir, está todo mundo livre agora, isso dá clique, mas dá problema. O que dá para dizer com honestidade é: o Congresso colocou o tema de volta no centro. Existe projeto com impacto direto em penas, e existe projeto de anistia em tramitação. E isso abre possibilidade de mudanças reais, mas ainda depende do rito final. E agora eu vou te levar para o segundo bloco do título. Bolsonaro recebe decisão agora do PGR. Aqui a coisa fica ainda mais sensível porque entra o STF, entra a execução penal, entra laudo, entra saúde, entra pedido de prisão domiciliar, entra parecer do Ministério Público. E o que está documentado nos últimos dias é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra conceder prisão domiciliar para Bolsonaro, num parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. O parecer aponta que o quadro clínico estaria controlado e que o tratamento pode ser feito na unidade prisional. Então, decisão do PGR aqui, na linguagem correta, não é o PGR decidindo e pronto, porque quem decide é o ministro relator. O que o PGR faz é apresentar parecer, opinião técnica e jurídica, que pesa no processo. E esse parecer, segundo noticiado por veículos e por agência oficial, foi contrário a domiciliar. E por que isso importa tanto? Porque no imaginário político, prisão domiciliar vira símbolo. Para um lado, é humanitário. Para o outro, é privilégio. E no meio disso tem o que o sistema tenta fazer: se blindar tecnicamente. E por que eu digo blindar? Porque quando o tema é explosivo, o sistema tenta se proteger com o escudo mais forte que existe: laudo, perícia, protocolo, equipe médica, justificativa técnica. E aí entra um elemento que está ligado a esse caso e apareceu também nas notícias: laudo perícia da PF. Quando existe um pedido de domiciliar por saúde, a discussão gira em torno de: é possível tratar dentro do sistema atual ou não? E segundo o que foi divulgado, o entendimento de que o tratamento pode ser feito na unidade prisional entra como argumento para negar a domiciliar. Então, o que você tem agora
É um combo que alimenta narrativas opostas ao mesmo tempo. De um lado, no Congresso, pauta de anistia e redução, ajuste de pena avançando, veto pendente, urgência aprovada, novo PL de anistia protocolado. Do outro lado, no STF-PGR, parecer contra domiciliar para Bolsonaro, reforçando a linha de que não haverá concessão automática por pressão política. E aí o Brasil vira esse campo de guerra em que cada lado pega um pedaço do tabuleiro e grita: acabou, para o lado contrário. Agora eu quero que você entenda a dinâmica real. Existe uma briga acontecendo em 3 camadas ao mesmo tempo. Primeira camada, a camada do Congresso. Aqui o jogo é maioria, acordo, urgência, pauta, veto, sessão conjunta. O Congresso pode derrubar veto. O Congresso pode aprovar novo projeto. O Congresso pode acelerar tramitação. E o Congresso está sentindo pressão. Essa pressão vem de parlamentares, de familiares, de grupos, de base eleitoral e também do desgaste de ver penas longas e casos individuais virarem histórias emocionais. E toda história emocional vira combustível. Segunda camada. A camada do Executivo. O governo vetou integralmente o PL da dosimetria e jogou a bola de volta para o Congresso. Isso é estratégia política. Se vocês querem, derrubem o veto e assumam o custo. Porque derrubar veto é um ato que cola no CPF político de cada um. Terceira camada. A camada do Judiciário e do Ministério Público. Aqui o jogo é processo, laudo, execução, parecer, decisão judicial. E é aqui que entra Bolsonaro recebendo o parecer do PGR contra a domiciliar, o que muda a expectativa e muda a narrativa. E é nesse cenário que o seu título vira uma novela completa. Anistia, Plais, presos políticos, Plales, Bolsonaro, Plais, PGR, Plais, agora. Só que eu preciso ser direto com você. O título, Finalmente a anistia foi aprovada. É um título de impacto. O que está confirmado é que a pauta avançou em atos e ritos, mas o país ainda está no meio do caminho institucional. E isso não diminui a história, na verdade aumenta a tensão, porque quando algo está no meio do caminho, é quando a pressão é maior, é quando o risco de manobra é maior, é quando o custo de voto é maior, é quando a chantagem moral é maior, é quando a briga de narrativa é maior. Então agora eu vou desenhar o cenário como ele é, para você gravar esse vídeo com autoridade e com retenção. Imagina o Congresso como uma mesa com 2 pastas. Na pasta número 1 está o veto do presidente, ao PL 2602/2023. E esse veto está ali, parado, esperando ser pautado, esperando ser apreciado, esperando virar voto em sessão conjunta. A situação oficial do veto aparece como não apreciado. O que significa na prática? Significa que, se o Congresso derrubar, a mudança que o projeto traz pode virar lei. Se o Congresso mantiver, o projeto morre. E isso é uma decisão que não é só jurídica, é política, é simbólica, é histórica. Na pasta número 2 está o PL 3 de 2026. Um projeto de anistia explícito, autuado no Senado. E projetos assim podem caminhar, ganhar relatoria, ganhar parecer, ganhar força, ou podem ficar na gaveta dependendo do clima e dos acordos. E na Câmara, existe ainda o movimento de regime de urgência para projetos sobre anistia, que acelera a tramitação e faz o assunto ficar mais próximo do plenário, mais próximo do voto, mais próximo da explosão. Ou seja, não é que nada aconteceu. Aconteceu muito. A questão é, ainda não terminou. E agora junta isso com o caso Bolsonaro. O que o público ouve? Decisão do PGR. O que isso significa na prática? O PGR se manifestou no processo e se manifestou contra a prisão domiciliar. E isso tem um peso psicológico imediato porque cria 2 efeitos. Primeiro efeito, desanima quem achava que a domiciliar sairia por gravidade, como se fosse inevitável. Segundo efeito, reforça a linha dura de que o sistema não quer parecer que cede à pressão pública. E aí você tem o choque perfeito para um título dramático. De um lado,
Congresso com pauta de anistia e revisão de penas. Do outro, PGR dizendo não para domiciliar de Bolsonaro, ou seja, um freio institucional. Agora, se você quer retenção máxima, você precisa conduzir a audiência pela pergunta que realmente importa. Se o Congresso acelerar e aprovar algo com efeito sobre os condenados do 8 de janeiro, isso muda o clima no país? Muda. Isso pode criar libertações? Pode criar mudanças de regime, revisão de pena, progressão, dependendo do texto final e do estágio de cada caso. Mas não é mágica. Isso pode pressionar o STF? Pode pressionar no ambiente político, mas não determina decisão judicial. E a decisão do PGR sobre Bolsonaro muda o quê? Muda o peso do pedido de domiciliar, porque dá munição institucional para negar. E aqui entra a parte mais dura que quase ninguém fala porque não dá tanto clique. O Brasil está num momento em que tudo virou pauta de pacificação. Cada lado usa a palavra pacificação para dizer o seguinte: pacificar é fazer o que eu acho justo. Para um lado, pacificar é soltar, anistiar, reduzir, aliviar, encerrar, virar a página. Para o outro lado, pacificar é punir, manter, mostrar força, evitar precedente, impedir repetição. E quando as duas visões usam a mesma palavra, o país vira um cabo de guerra. E o Congresso e o STF ficam no meio. Agora, vamos falar sem rodeios sobre o que o seu público mais quer ouvir. Presos políticos livres. Se um texto de anistia fosse aprovado e virasse lei com efeito amplo, isso poderia sim atingir muitos casos, inclusive casos já condenados, dependendo do alcance e das condições do texto. Mas o que existe hoje, oficialmente, é um projeto de anistia recém-autuado no Senado, e um veto total a um projeto que mexia na dosimetria e execução penal, veto esse ainda não apreciado. E existe regime de urgência aprovado para a pauta sobre anistia na Câmara, o que aumenta a chance de votação rápida, mas não é aprovação final de lei. Então, se você quer manter o título no estilo pode comemorar, você consegue, mas a fala precisa ser inteligente. Você diz que a pauta avançou, que o rito acelerou, que o Congresso colocou a anistia no trilho, que a urgência foi aprovada, que o Senado tem projeto formal e que o veto está na mesa do Congresso para ser derrubado, e que isso abre um caminho real para a mudança. Isso é verdade. Isso é forte. Isso dá retenção. E isso evita você prometer portão abrindo antes da hora. Agora eu vou virar a chave para o clímax do vídeo. Bolsonaro e a PGR. O que aconteceu de forma objetiva é que o PGR apresentou parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro, e isso foi noticiado de forma ampla. O parecer por si só não encerra o caso, mas sinaliza a posição do Ministério Público, e isso pesa. E por que isso aparece junto com anistia no mesmo título? Porque existe uma narrativa que está sendo vendida como pacote. Anistia avança, presos serão soltos, e Bolsonaro ganha alívio institucional também. Só que o que os fatos indicam hoje é o oposto no caso específico da domiciliar. A PGR é contra. Então você tem um contraste perfeito para segurar a audiência. De um lado, Congresso se movimenta, urgência, projetos, veto na mesa. Do outro, PGR puxa o freio no caso Bolsonaro. E aí você pergunta, o que vai acontecer agora? Agora eu vou te dar os cenários mais prováveis, do jeito que a política real funciona, sem fantasia. Cenário 1. O Congresso pauta a sessão conjunta e derruba o veto ao PL da dosimetria. Se isso acontecer, o texto passa a valer e muda critérios de execução penal e dosimetria conforme o que foi aprovado anteriormente. Esse é um movimento que pode afetar condenados do 8 de janeiro e também o ambiente político do país. Cenário 2. O Congresso mantém o veto. Se isso acontecer, o PL da dosimetria não vira lei, e a pressão migra totalmente para o projeto de anistia e para outras alternativas legislativas. Cenário 3. O projeto de anistia avança no Senado e ou na Câmara por urgência. Esse é o caminho mais explosivo,
porque anistia é palavra que atravessa o país e divide famílias. E se avançar, vira voto com custo altíssimo. E agora, no caso Bolsonaro, cenário A. Moraes nega a domiciliar, alinhado ao parecer do PGR. Isso reforçaria a linha dura e alimentaria a narrativa de perseguição para um lado e de justiça firme para o outro. Cenário B. Moraes concede algum tipo de ajuste sem chamar de domiciliar plena. Em casos sensíveis, às vezes o sistema escolhe o meio-termo, reforça atendimento, autoriza medidas, cria condições, mas mantém o núcleo da decisão. Cenário C. Moraes concede domiciliar apesar do parecer. Esse é o cenário que produziria explosão nacional imediata, exatamente por ser contra o parecer. E aí o debate vira cedeu ou foi humanitário. Mas hoje, o dado concreto é: o PGR foi contra. E agora eu vou amarrar tudo no mesmo fio dramático do seu tema, sem te deixar vulnerável a erro factual. O Brasil vive um momento em que a palavra anistia voltou ao centro por 3 motivos. Primeiro, porque houve aprovação de um projeto que mexe em penas e execução penal, e isso virou símbolo, mas esse projeto foi vetado e agora depende do Congresso derrubar o veto. Segundo, porque foi apresentado um projeto de anistia explícito no Senado, o PL 3/2026, que coloca no papel a intenção de conceder anistia a pessoas processadas ou condenadas ligadas ao 8 de janeiro. Terceiro, porque a Câmara aprovou urgência para a pauta sobre anistia, acelerando o caminho e aumentando a chance de esse tema explodir em plenário. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro recebe o parecer do PGR contra a prisão domiciliar, o que joga um balde de água fria na expectativa de alívio imediato pela via do STF. Então, se você está ouvindo "finalmente a anistia foi aprovada", entenda assim: a pauta deu passos relevantes e entrou em fase de confronto institucional, mas ainda está no caminho formal. E por que isso é importante para você? Porque agora entra a fase mais perigosa de todas, a fase em que criam esperança de um lado e criam pânico do outro. E nessa fase, qualquer recorte vira arma. Se você é do lado que quer anistia, você vai ver cortes dizendo: já venceu, já acabou, já está aprovado. Se você é do lado contrário, você vai ver cortes dizendo: não vai passar, vão barrar, é absurdo, é golpe. E a verdade é que o jogo está aberto. O veto ainda não foi apreciado. O projeto de anistia foi autuado e precisa tramitar. A urgência acelera, mas não garante a aprovação final. E Bolsonaro, por enquanto, recebe um parecer contrário do PGR, o que sinaliza resistência institucional no caso da domiciliar. Agora, eu vou fechar com a frase que segura a audiência e resume o espírito do vídeo. O Brasil está diante de uma encruzilhada em que o Congresso pode mudar o destino de centenas de casos ligados ao 8 de janeiro. E, ao mesmo tempo, o STF pode negar um dos pedidos mais sensíveis envolvendo Bolsonaro. E essa combinação transforma o país inteiro num barril de pólvora política. E agora eu quero saber de você, sem torcida cega, sem repetir slogan. Você acha que anistia é pacificação ou impunidade? Você acha que as penas do 8 de janeiro foram justas ou exageradas? E sobre Bolsonaro? Parecer do PGR contra domiciliar é sinal de firmeza institucional? Ou é mais um capítulo de disputa política travestida de técnica? Comenta aqui embaixo, porque a próxima movimentação pode acontecer a qualquer momento. Na pauta do Congresso com o veto, na tramitação do PL de anistia e na caneta do relator com o pedido envolvendo Bolsonaro. E se você quer acompanhar cada passo sem cair em boato, se inscreve e ativa o sino, porque aqui a gente não vive de manchete solta, a gente vive de entender o tabuleiro.